Então, bom dia a todos. Vamos iniciar a segunda aula referente a motores de corrente contínua. Então, o conteúdo da aula de hoje, mais especificamente, na aula passada a gente trabalhou sobre geradores CC. Hoje nós vamos estender os conceitos vistos na aula passada para motor CC. Então, aqui eu explicito alguns desses conceitos. Nós vamos estudar como que é desenvolvido o torque nesses motores, estudar o conceito de força contra eletromotriz e, posteriormente, vamos desenvolver um circuito equivalente que vai ser utilizado para estudo desse motor. Na sequência, vamos analisar a influência da força contra a eletromotriz na corrente da armadura, e aí já vamos fazer um exemplo durante a aula. Posteriormente, analisar uma equação para a velocidade do motor, como função dessa força contra a eletromotriz do fluxo. Vamos analisar a relação do torque com a velocidade do motor e também do torque com a potência. E, por fim, vamos ver um conceito bastante importante desses motores, que é a reação da armadura. Mas antes de nós analisarmos esses princípios relacionados a motor CC, uma breve revisão do que nós vimos na aula passada em relação a geradores CC. Então, na aula passada, nós vimos, ou relembramos, que no momento que existe uma força mecânica externa que movimenta as espiras de uma bobina, os condutores dessas espiras acabam cortando as linhas de fluxo produzidas, nesse exemplo aqui, nessa figura, por um par de polos de ímãs permanentes. Então, aqui vejam nessa figura da esquerda, superior aqui à esquerda, que nós temos um par de polos fixos, ou seja, que estão no estator da máquina, e esse par de polos, ou esses ímãs permanentes, produzem um campo magnético aqui da direita para a esquerda. E nós já sabemos que toda vez que tem um condutor que se movimenta no interior do campo magnético, esse condutor acaba cortando as linhas de campo, então o fluxo concatenado no interior dessa espira é variável. E esse fluxo variável, através da lei de Faraday-Lenz, a gente sabe que a variação de fluxo induz uma tensão nesse condutor. Então, nesse caso especificamente, nós temos linhas de campo da direita para a esquerda. Esse condutor aqui, da esquerda, ele está se movimentando para cima. Então, se nós aplicarmos a regra da mão direita, nós temos campo da direita para a esquerda, movimento para cima, e o dedo médio, então, nos indica que nós temos uma tensão induzida saindo do plano do computador. De forma similar, nós podemos analisar esse condutor da direita, só que como ele está se movimentando para baixo, eu teria uma tensão induzida entrando no plano do computador. À medida que esse condutor se move, após ele chegar nesse ponto 4 e ir em direção ao ponto 5, ele começa a se movimentar para baixo. Então, a tensão induzida que estava saindo do plano do computador começa a entrar no plano do computador nesse mesmo condutor. Ou seja, nos condutores dessas espiras, a tensão induzida ela é alternada e não contínua, como nós esperávamos desse gerador. Então, nós também vimos na aula passada que nessas máquinas em corrente contínua existe um elemento bastante importante, que é o comutador. O comutador nada mais são do que segmentos de cobre isolados entre si, montados no rotor da máquina, que tem a função de retificar a tensão que é induzida nesses condutores. Então, vejam que a tensão induzida nos condutores ela é alternada, mas nós vimos na aula passada que, devido à ação do comutador, a tensão é retificada pelo meio externo, ou para o meio externo. E a forma como nós extraímos a tensão desses segmentos de cobre do comutador para o meio externo é através de escovas, que aqui são essas escovas B1 e B2, sendo que as escovas são montadas na parte estacionária, no estator da máquina. Então, nós vimos, novamente, nós vimos na aula passada que as tensões induzidas
nas bobinas do estator, nos condutores do estator, são alternadas, mas são retificadas pela ação do comutador. E ao final da aula passada, nós vimos que, ao conectar uma carga na saída desse gerador, aqui entre os terminais 1 e 2, ao conectar uma carga entre esses terminais, circula uma corrente pelos condutores desse gerador CC, e ao circular corrente no interior do campo magnético, ao circular corrente em condutores no interior do campo magnético, vocês já sabem também que esses condutores serão submetidos a algumas forças, e essas forças gerarão um torque. Qual que vai ser o sentido dessa força? Qual que vai ser o sentido desse torque? Lembrando da lei de Lenz, essas forças que irão surgir, esses torques que irão surgir, sempre no sentido oposto. Oposto ao quê? Oposto à causa que criou esse movimento. Então, o torque que vai surgir vai ser resistente ao torque que está gerando, esse torque mecânico externo que está gerando o movimento. Então, nós terminamos a aula passada falando que sempre que ocorre uma ação geradora, que é a indução de tensão, ao existir corrente pela aplicação de uma carga na saída desse gerador, vai ocorrer também um torque. E esse torque é chamado de torque resistente. Por quê? Porque ele se opõe à força mecânica externa, numa tentativa de frear o movimento, de parar o movimento. Vamos adiante e vamos começar a analisar o motor CC, que é o foco principal dessa unidade. Então, aqui, para o motor CC funcionar, nós precisamos, obviamente, de campo, de fluxo magnético. Esse campo magnético, ou ele pode ser gerado através de ímãs permanentes, ou através de um eletroímã, sendo que esse eletroímã ele é criado através de uma corrente chamada de corrente de excitação, que passa por uma bobina com espiras, e nós já sabemos que uma corrente passando por um condutor gera campo magnético. Então, esse eletroímã ele é alimentado por corrente contínua e vai gerar um campo magnético constante. Então, de novo, esse campo magnético pode ser por ímãs permanentes ou através de eletroímãs. Em ambas as situações, esse campo magnético vai ser um campo magnético uniforme e com valor constante. Qual a diferença entre essas duas possibilidades? Ímãs permanentes, nós não temos como variar o campo magnético. Já com eletroímãs, se nós variarmos a amplitude dessa corrente CC de excitação, se nós variarmos esse valor da corrente, nós podemos variar o campo magnético. Nesse primeiro momento aqui, nessa figura da esquerda, que eu vou utilizar, ou nessas duas figuras que eu vou utilizar para mostrar o funcionamento do motor CC, eu estou assumindo que o campo magnético é gerado por um par de polos, ou seja, um polo norte e um polo sul, e são ímãs permanentes. Mas nós, ao decorrer da aula, em algumas situações, eu vou considerar que o fluxo pode ser variável a partir da variação de uma corrente de excitação. Tá? Então, assim como no gerador CC, nós temos que ter um campo magnético. Nessas duas figuras, o campo magnético, então, ele vai sair do polo norte e vai em direção ao polo sul, ou seja, linhas de campo da direita para a esquerda. O segundo passo aqui que eu estou representando já é uma diferença em relação ao gerador CC. O motor CC, agora nós vamos aplicar corrente elétrica ao motor CC. Nós vamos aplicar energia elétrica ao motor CC para ele funcionar. Ao contrário de um gerador, onde nós aplicávamos uma energia mecânica externa e convertíamos em energia elétrica, agora é o contrário. Nós vamos aplicar energia elétrica para gerar energia mecânica, ou para transformar em energia mecânica. Então, aqui, nós vamos aplicar corrente contínua nos terminais do motor, ou seja, nós vamos ter uma fonte externa de energia elétrica. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós vamos aplicar uma fonte de tensão nessa bobina, que nesse motor elementar tem uma única espira, de tal forma que a fonte de energia vai gerar uma corrente que vai entrar na tela do computador, aqui no condutor da esquerda,
e vai sair por esse condutor da direita. Então, essas duas figuras representam o mesmo motor elementar, só que essa figura aqui da direita representa um corte nesse motor elementar. Então, vejo que a corrente está entrando no plano do quadro, no plano do computador, na tela do computador, nesse condutor da esquerda, e está saindo da tela do computador nesse condutor da direita. Bom, nós temos então campo magnético e temos condutores percorridos por corrente. Nós sabemos que todo condutor percorrido por corrente no interior do campo magnético é submetido a uma força. Então vejam o seguinte, vou pegar esse condutor da esquerda. Então, nós temos a corrente entrando na tela do computador nesse condutor, e ele está no interior do campo magnético, sabemos que ele é submetido a uma força. Qual é o sentido dessa força? Nós podemos encontrar o sentido da força aplicando a regra da mão esquerda de Fleming, onde o dedo indicador corresponde ao sentido do campo, nesse caso da direita para a esquerda, o dedo médio corresponde ao sentido da corrente, e o polegar corresponde ao sentido da força. Então, o dedo indicador da direita para a esquerda, dedo médio entrando na tela do computador, a força será para cima. De forma similar, para o condutor da direita, a única coisa que muda agora é que o dedo médio indica para fora da tela do computador, de tal forma que a força ela vai ser desenvolvida sobre o condutor para baixo. Vejam só, nós temos um condutor que está sendo submetido a uma força para cima e nós temos um condutor que está sendo submetido a uma força para baixo. Além disso, nós temos um eixo. Esse eixo está representado naquele ponto central daquele círculo, no ponto C. Toda vez que nós temos uma força submetida sobre um elemento e existe uma distância em relação ao eixo, força e distância sobre o eixo são as condições necessárias para o desenvolvimento de um torque. E o torque produz movimento rotacional. Então, vejam que nesse caso, nós temos uma força para cima no condutor da esquerda e uma força para baixo no condutor da direita, e nós temos uma distância até esse ponto central. Essas são as condições necessárias para nós produzirmos um movimento rotacional, nesse caso, no sentido horário. Ok? O que acontece aqui? Então, agora esses dois condutores vão se movimentar no sentido horário, só que vai chegar um momento que eles vão chegar aqui nesse ponto perpendicular aos polos, ao campo magnético. O que acontece? Se a corrente não variar, claro que devido a uma determinada inércia dessa parte mecânica, o condutor ele acaba se passando um pouquinho desse eixo vertical, mas se as correntes não variassem de sentido, a corrente, se continuasse entrando no plano do computador, nesse condutor que inicialmente está na esquerda, a força continuaria para cima. Da mesma forma, a força nesse condutor cuja corrente está saindo da tela do computador também seria para baixo. Ou seja, se a corrente não fosse invertida nesses dois condutores, chegaria esses dois condutores nesse eixo vertical e o eixo ficaria travado naquele ponto. Só que não se esqueçam que por mais que a corrente de entrada seja contínua, devido à ação do comutador, no momento que esses condutores ultrapassam esse eixo vertical, que é a linha neutra que nós vimos na aula passada, no momento que esses condutores ultrapassam essa linha neutra, devido à ação do comutador, a corrente nos condutores são invertidas. Vejam, a corrente de entrada é corrente contínua, mas a corrente nas bobinas, ou nos condutores, ela é invertida devido à ação do comutador. No momento que essa corrente é invertida, essa corrente que estava entrando no plano do computador, nesse condutor da esquerda, no momento que ele ultrapassa esse eixo vertical, ela sai da tela do computador.
e vejo que corrente saindo da tela do computador, o que acontece? A força vai ser para baixo. Então, a força no condutor da esquerda, que inicialmente era para cima, e providenciou esse movimento horário, passa a ser para baixo. E o que acontece? O movimento se torna contínuo e se mantém nesse sentido horário. Como eu falei para vocês no slide anterior, torque, outro nome utilizado é conjugado, um outro possível nome utilizado para torque é binário. Nós vamos usar nessa disciplina a nomenclatura normalmente torque, tá? Então, o torque desenvolvido, que é a ação motora, nada mais é, a sua definição, é a tendência que uma força e, além disso, uma distância em relação ao eixo de rotação tem para produzir rotação. Então, vejam, para o torque existir, nós precisamos de duas condições. Nós precisamos ter uma força e nós precisamos ter uma distância em relação ao eixo de rotação, distância radial em relação ao eixo. Se uma dessas duas condições não existirem, não existirá torque, e esse torque é uma força que tende a produzir rotação. Tá? E eu sempre gosto de relacionar torque em movimentos rotacionais com a força em movimentos lineares. Então, em um movimento linear, uma força que é aplicada sobre um objeto causa uma variação de velocidade, causa uma aceleração, que você já conhece lá na terceira lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Da mesma forma, em movimentos rotacionais, um torque resultante aplicado sobre um eixo vai causar uma variação de velocidade, uma aceleração angular. Então, a equação equivalente, ou a terceira lei de Newton para movimentos rotacionais, é dada por essa equação. Torque é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. O que acontece? No caso de motores, não se esqueçam que o motor ele vai desenvolver um torque, mas no eixo do motor vai ser conectada uma carga mecânica, certo? Então, um motor, por si só, o motor ele não vai ser conectado, não vai funcionar sem uma carga mecânica conectada ao seu eixo. Essa carga pode ser uma esteira, um elevador, uma talha, qualquer coisa mecânica. Então, o que acontece? O motor desenvolve um torque e a carga vai ter um torque que vai resistir a esse movimento do motor. Então, esse motor vai ter um ponto de equilíbrio, eu vou chamar várias vezes ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio no motor? É o ponto onde o torque que o motor desenvolve é igual ao torque que a carga está exigindo. E quando eu tenho esse ponto de equilíbrio, que o torque desenvolvido pelo motor é igual ao torque da carga, nesse ponto, a velocidade do eixo vai ser constante. Ou seja, a aceleração angular vai ser zero. Então, quando eu tenho que o torque do motor é igual ao torque da carga, isso não quer dizer que o motor vai parar. Não. A aceleração angular vai ser zero e nós vamos ter uma velocidade constante. E essa conclusão que eu apresento aqui embaixo, ela é diretamente obtida da terceira lei de Newton para movimentos rotacionais. Ok? Aqui mais uma figura ilustrativa em relação ao desenvolvimento de torque. Em um motor, a gente não tem somente dois condutores, tem vários condutores. E nesse motor aqui, nessa figura, com somente dois polos, um polo norte e um polo sul, todos esses condutores que estão no lado esquerdo da figura, se as correntes estiverem entrando na tela do computador, todos esses condutores contribuem com um torque com uma força para cima, e todos os condutores que estão no lado direito desse eixo vertical contribuem com uma força para baixo se as correntes estão saindo do plano do quadro. Como eu tenho força e como nós temos distância em relação a esse eixo vertical, esse eixo central, nós vamos ter o desenvolvimento do torque.
O único condutor, ou os únicos condutores que não contribuem com torque, apesar de ter uma força sobre eles, são esses condutores que estão exatamente nesse eixo vertical. Por quê? Porque não existe distância radial em relação a esse eixo, tá? Se nós analisarmos todos os torques produzidos pelos condutores individuais, é possível chegar numa equação que eu já deduzi ela na aula passada, para o torque que um motor desenvolve. O torque que um motor desenvolve depende de basicamente 3 fatores. Ele depende da máquina que vocês estão utilizando. Mais especificamente, depende do número de polos e depende do número de condutores que vai existir no circuito da armadura dessa máquina. Então, veja aqui que tem uma constante, ó. P é uma constante, que é um número que depende da máquina. Número de condutores depende da máquina. Então, P vezes N dividido por π é uma constante, que eu estou chamando de constante K, que depende da máquina. Ou seja, uma vez a máquina definida, a gente não varia mais essa constante. Mas o torque também depende do fluxo. Quanto maior o fluxo, maior o torque. E depende da corrente que circula pelo circuito da armadura. A corrente, maior o torque que a máquina produz. Então, de forma simplificada, eu posso dizer que o torque que um motor desenvolve pode ser dado por uma constante K vezes o fluxo vezes a corrente da armadura. Depende da máquina, depende do fluxo e depende da corrente da armadura. Continuando. Lembrem que eu falei na aula passada e destaquei novamente no início, na revisão dessa aula de hoje, que no caso de um gerador CC, toda vez que ocorre a indução de tensão, que é a ação geradora, também acontece a produção de um torque resistente, que é a ação motora. Ou seja, toda vez que ocorre uma ação geradora, vai ser desenvolvida uma ação motora, no caso de um gerador CC. Agora, no motor CC é muito similar. Toda vez que ocorre uma ação motora, vai ocorrer uma ação geradora. De que forma? Então, é isso que eu vou explicar nesse slide. Nós já vimos anteriormente que toda vez que nós temos um condutor percorrido por corrente no interior de um campo magnético, esse condutor é submetido a uma força. E essa força vai produzir o movimento do condutor. Então, está aqui, ó. Nesse exemplo particular, nós temos campo magnético da direita para a esquerda. Nesse exemplo, foi aplicada uma força eletromotriz externa, uma tensão, uma diferença de potencial externa, que produziu uma corrente. E nesse exemplo, vamos considerar que a corrente está passando aqui, ó, entrando na tela do computador. Então, nós temos o dedo indicador da direita para a esquerda, está aqui o dedo indicador. Nós temos o dedo médio entrando na tela do computador, a força ocorre para cima. Então, esse condutor aqui vai se mover para cima, certo? O que acontece que a gente não pode esquecer? Agora eu tenho um condutor se movendo no interior do campo magnético. Toda vez que tem um condutor se movendo no interior do campo magnético, vai ser induzida uma tensão nesse condutor. E para nós sabermos qual que vai ser o sentido dessa tensão induzida, agora nós aplicamos a regra da mão direita. Eu gosto sempre de analisar desse jeito. Quando eu estou trabalhando indução de tensão, regra da mão direita. Quando eu estou trabalhando com torque, regra da mão esquerda. Então aqui, ó, eu tenho... O que diz a regra da mão direita? E dedo indicador é sempre campo, fluxo. Nesse caso, o movimento na regra da mão direita é o dedo polegar. O dedo médio é a tensão induzida, que vai estar saindo da tela do computador. Então, vejam que essa tensão induzida, que é chamada de força contra-eletromotriz, aqui estou destacando no slide, força contra-eletromotriz, está saindo da tela do computador. E não é nenhuma coincidência que essa força contra-eletromotriz tem o sentido contrário da força eletromotriz que foi aplicada para circular corrente no motor. Ou seja, ela tem sentido oposto, que é o que diz a regra, a lei de Lenz, é o sentido oposto da causa que o criou. Quem criou a corrente que produziu o movimento?
foi essa força eletromotriz externa. Então, essa força contra-eletromotriz, que é induzida nesse motor CC, ela se opõe à tensão aplicada externamente, no sentido do quê? De tentar zerar a corrente e de parar o movimento. Claro que não para o movimento, mas vai chegar num ponto de equilíbrio. Então, a força contra-eletromotriz surge numa tentativa de parar o movimento, de se opor à causa que produziu o movimento. Então, de novo, nós vamos ter uma ação motora, que é a produção do movimento que vai causar o movimento de rotação no motor, e nós temos com esse movimento o surgimento de uma força eletromotriz induzida, que é chamado de força contra-eletromotriz, certo? Nós vamos usar o símbolo EC para a força contra-eletromotriz. E da mesma forma que a tensão induzida num gerador dependia da máquina, dependia do fluxo, dependia da velocidade de rotação lá do gerador, aquela mesma equação também vai ser válida para motor ICC, é a mesma máquina. Então, a força contra-eletromotriz, ela pode ser dada por essa equação, K vezes fluxo vezes a velocidade de rotação. Esse é um slide importante, pessoal, que, de novo, mostra que toda vez que acontecer uma ação motora, vai ocorrer uma ação geradora dentro de uma máquina. Dito isso, nós vamos partir agora para o circuito equivalente, tá? Vamos lá. Quando eu falo em circuito equivalente, não se esqueçam que dentro de uma máquina existem dois circuitos distintos. Existe o circuito de campo e existe o circuito da armadura, tá? Vamos falar primeiro do circuito de campo. O que é o circuito de campo? O circuito de campo, ele é o circuito responsável por gerar o campo magnético, tá? E aí depende de que tipo ou como vocês vão gerar o campo magnético. Se o campo magnético é gerado por ímãs permanentes, não há um circuito elétrico equivalente. O próprio ímã permanente gera o campo magnético. Por outro lado, nós podemos gerar campo magnético através de um eletroímã, certo? Então, se nós analisar um eletroímã, o que é essencialmente um eletroímã? É uma bobina com espiras, onde nessa bobina com espiras é aplicada uma fonte de tensão CC. Essa fonte de tensão CC passando por uma espira, ou por espiras, gera corrente, e essa corrente produz campo magnético. Então, vamos falar um pouquinho do circuito de campo. Então, se nós pensar no circuito de campo e nós pensar especificamente em eletroímã, o que eu falei? O que consiste um eletroímã? Vai ser uma ou várias bobinas, certo? Com N espiras, e nessa bobina nós vamos aplicar uma tensão, que eu normalmente vou chamar de VF. Da onde que vem o F? O F vem de campo, em inglês. Normalmente nos livros é utilizada essa simbologia VF. Então aqui nós temos um eletroímã, que eu vou chamar de uma bobina, e uma bobina ela é representada normalmente por um indutor, uma indutância LF, tá? E por essa bobina vai circular uma corrente de campo, que eu vou chamar de IF, tá? Só que normalmente nós podemos representar esse circuito em sistemas em corrente contínua, nós podemos representar por um circuito equivalente também, tá? Para nós realizarmos análise desse circuito de campo. Relembrem que em sistemas em corrente contínua, essa indutância se comporta como um curto-circuito, certo? Então, essa indutância aqui do circuito de campo para análise em regime permanente desse circuito de campo, ela se comporta como um curto-circuito.
Então, o que vai limitar essa corrente de campo aqui nessa bobina? Basicamente, é a resistência da própria bobina, que eu vou chamar de RF. E normalmente essa resistência não é tão pequena, porque essa corrente de campo que passa aí é uma corrente baixa, eu posso usar condutor de diâmetro reduzido e a resistência é um pouco maior, e são inúmeras espiras em série. Mas muitas vezes, para controlar essa corrente de campo, se vocês querem controlar, ou a gente coloca uma resistência ajustável em série com a resistência de campo, ou a gente coloca também uma tensão que pode ser ajustável. Nós podemos variar essa tensão de campo VF. Então, o circuito de campo que nós vamos analisar, utilizar para análise nos nossos exercícios, normalmente vai ter esse jeitão. Vai ser uma fonte de tensão que pode ter um valor ajustável ou não, aplicada num eletroímã, vai gerar uma corrente de campo. A corrente de campo vai ser limitada por o quê? Pela própria resistência do campo da bobina, RF, e se for incluído em série, uma resistência ajustável. Então, a corrente de campo, ela é dada pela tensão aplicada no eletroímã, que vai depender do tipo de ligação que nós vamos fazer de circuito de campo, dividido pelas resistências em série. Então, esse é um circuito normalmente utilizado para o circuito de campo. E vamos analisar um pouquinho agora o circuito da armadura. Vejam que esse circuito de campo que eu mostrei para vocês, ele só é responsável por gerar o campo magnético. Mas não é no circuito de campo onde ocorre a conversão de energia elétrica e mecânica, aqui no caso do motor CC. O que é o circuito da armadura? O circuito da armadura, nós também teremos uma ou mais bobinas com N espiras. E por essa uma ou mais bobinas com N espiras, circulará uma corrente, e devido a essa corrente no interior do campo magnético, será produzida uma força. Vamos pensar um pouquinho agora, então, nesse circuito equivalente do circuito da armadura, tá? Então, eu vou desenhar nessa mesma folha. Vamos falar um pouquinho do circuito da armadura. Nós também teremos uma fonte de tensão que vai ser aplicada numa bobina, certo? Numa bobina. E eu ainda vou colocar aqui para representar como se fosse o próprio motor. E nesse motor aqui, ó, ele vai estar, digamos, o seu eixo, tá? E isso que vai produzir o movimento, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, de LA, indutância da armadura. Vai ser aplicada aqui uma tensão VA e vai gerar uma corrente da armadura IA, tá? Lembrem que aqui nessa disciplina eu estou trabalhando com circuitos equivalentes somente em regime permanente. Não é foco dessa disciplina nós fazermos análises transitórias, análises dinâmicas, tá? Então, o nosso foco aqui é análise em regime permanente. Como é análise em regime permanente e nós estamos trabalhando com variáveis contínuas, novamente, essa indutância com tensões contínuas se comportam como um curto-circuito. Então, no circuito equivalente, que eu vou desenhar aqui, ó, nós não vamos considerar essa indutância. Nós vamos considerar somente a resistência da armadura. O que é a resistência da armadura? É a própria resistência intrínseca, a resistência equivalente das espiras que compõem o circuito da armadura. Então, se nós redesenhar o circuito equivalente, nós vamos ter agora uma resistência da armadura somente, que é a resistência equivalente, a resistência intrínseca dessas bobinas aqui do indutor, que corresponde ali ao circuito da armadura. Mas não se esqueçam que também esse circuito, esse indutor, ou essa indutância aqui, ó, ela não é estática, ela se movimenta no espaço.
certo? Lembra dos condutores, por isso que eu coloco aqui esse motor aqui, ó, esse circuito que desenha o motor, só para representar que essas indutâncias estão se movimentando no espaço. E como eu tenho esses condutores que estão se movendo no interior do campo magnético, nós vimos que acaba surgindo uma tensão induzida. Então, o circuito equivalente também tem que incluir aquela força contra-eletromotriz que eu mostrei anteriormente, que nada mais é que uma fonte de tensão. E essa fonte de tensão, ela tem polaridade contrária à tensão externa VA que nós aplicamos. Então, aqui, ó, esse é um circuito equivalente extremamente utilizado para análise do circuito da armadura. Vejam que a própria força contra-eletromotriz é um dos principais elementos limitantes dessa corrente da armadura. Então, se nós considerarmos esse circuito equivalente aqui, utilizado para análise CC, a corrente da armadura, nesse caso particular, nada mais é do que a tensão aplicada na armadura menos a força contra-eletromotriz dividido pela resistência RA. Essa é uma possível equação utilizada para análise do circuito da armadura. Ou outra forma que pode ser uma outra equação que é utilizada, simplesmente readequando os termos, a tensão aplicada na armadura vai ser igual à queda de tensão na resistência da armadura mais a força contra-eletromotriz. É só uma forma diferente de escrever essa equação. Então, vejam que a equação que eu escrevi ali nas anotações é essa mesma equação que está sendo mostrada aqui no slide. Tá ok? Em alguns exercícios também é utilizado um termo queda-tensão nas escovas. Lembrem que as escovas são aqueles elementos que são montados na parte fixa, no estator da máquina, que extrai a corrente ou que conectam os segmentos de cobre do comutador com o meio externo. Essas escovas são elementos de carbono, grafite, e nesses elementos ocorre uma queda de tensão. Então, essa queda de tensão normalmente é modelada simplesmente por uma queda de tensão constante. Então, alguns exercícios também vai ser informado para vocês essa queda de tensão nas escovas. É como se fosse uma fonte de tensão em série com a própria força contra-eletromotriz. Então, é um outro elemento que pode ser considerado nas nossas análises. A partir desse circuito equivalente, então, nós vamos utilizar bastante esse circuito equivalente a partir de agora, e essas equações derivadas desse circuito equivalente. A primeira análise que nós vamos realizar vai ser qual a influência que a força contra-eletromotriz tem na corrente da armadura. Então, nós podemos utilizar aquela equação da corrente que eu obtive anteriormente, que é essa aqui, para mostrar que tanto a força contra-eletromotriz quanto a resistência da armadura são fatores limitantes, importantes para limitar o valor dessa corrente da armadura. Só que, normalmente, pessoal, essa resistência da armadura aqui, ó, ela tem um valor muito pequeno, ou é um valor pequeno. Nesse circuito da armadura é onde vai circular correntes maiores. Na armadura é que é processada a maior parte da potência dos motores CC. Então, a corrente ela não é tão pequena na armadura. Claro que isso depende da potência, do tamanho da máquina. Mas, normalmente, essa resistência aqui da armadura é baixa, até para não ter tantas perdas ômicas nessa armadura. Se essa resistência é baixa, ela não limita tanto assim a corrente da armadura. Então, o principal fator limitante da força da corrente na armadura, o principal fator limitante da corrente da armadura acaba sendo a força contra-eletromotriz. E a partir dessa análise, que essa resistência da armadura é pequena, se chega numa conclusão importante, que vai ser útil para nós mais à frente. Qual é essa conclusão? Que pequenas variações na força contra-eletromotriz produzem grandes variações na corrente da armadura. Então, vejam só, essa conclusão é importante. Pequenas variações na força contra-eletromotriz produzem grandes variações na corrente da armadura.
E eu vou, para demonstrar isso para vocês, nós vamos analisar um exemplo. Então, aqui na aula, eu apresento um exemplo para vocês, que é um exemplo que tem no livro Kozov, exemplo 4.5. Diz o seguinte: um motor shunt CC, possuindo uma resistência da armadura de 0,25 ohms e uma queda de tensão nas escovas de 3 volts, recebe uma tensão aplicada de 120 volts, através dos terminais da armadura. Calcule a corrente da armadura quando? Letra A. Quando a velocidade produz uma força contra-eletromotriz de 110 volts para uma dada carga. Letra B. Ocorreu por algum motivo uma queda de velocidade, como, por exemplo, aplicação adicional de uma carga, botamos mais carga no eixo e acabou freando um pouco a máquina, e a força contra-eletromotriz caiu para 105 volts. Então, veja, são duas condições. Eu quero calcular a corrente da armadura para 110 volts de força contra-eletromotriz, e a letra B para 105 volts de força contra-eletromotriz. E eu quero analisar qual é a variação percentual que ocorreu na força contra-eletromotriz e qual a variação percentual que ocorreu na corrente da armadura. Então, foi dito nesse exercício que a resistência da armadura é 0,25 ohms. Foi dito que a queda de tensão nas escovas é 3 volts. Então, vou chamar aqui de V das escovas. Queda de tensão nas escovas é 3 volts. E foi aplicada uma tensão na armadura de 120 volts. Tá? Então, baseado nisso, só para nós não esquecermos, eu vou desenhar aqui o circuito equivalente. O circuito equivalente da armadura tem uma resistência da armadura. Eu vou considerar a queda de tensão nas escovas. E não se esqueçam que tem também a força contra-eletromotriz. E por esse circuito vai passar a corrente da armadura. Então, está aqui. Elementos de estrutura na armadura, menos a força contra-eletromotriz, menos a queda nas escovas, dividido pela resistência da armadura. Então, vamos analisar agora o que está falando. Então, essa é a equação que nós vamos utilizar para resolver esse exercício. Letra A. Ele está pedindo qual é a corrente quando a força contra-eletromotriz é 110 volts. O exercício é muito simples. É só para vocês, eu demonstrar para vocês aquela conclusão que eu mostrei anteriormente. Mas, basicamente, aqui, 120, que é a tensão aplicada na armadura, menos 110, que é a força contra-eletromotriz, menos 3, que é a queda de tensão nas escovas, dividido pela resistência. Isso aqui, pelos cálculos que eu tenho e pelo exemplo no livro, é 28 amperes. Então, a corrente da armadura para essa primeira situação é 28 amperes. Agora, vamos considerar que ocorreu, por exemplo, uma queda de velocidade devido a uma carga adicional que foi aplicada e a força contra-automotriz na letra B caiu para 105 volts. De novo, usando a mesma equação, 120, agora menos 105, menos 3, dividido por 0,25, nós temos que a corrente nessa letra B foi para 48 amperes. A letra C pediu uma análise percentual, né? Ou seja, quanto variou a força contra-automotriz. Então, quanto variou a força contra-automotriz? Ela saiu de 110, foi para 105, percentualmente, analisando em relação ao valor original, ela variou pouco, 4,5% aproximadamente. Vamos analisar agora a variação que isso causou na corrente da armadura. Ela saiu de 28, foi para 48 amperes, em relação aos 28
certo? Então, vejo que a variação percentual aqui ocorreu, foi na faixa de 71%. Qual a conclusão? E é aí que eu quero mostrar. Uma variação pequena da força contra a eletromotriz, 4,5%, causou uma variação bastante grande da corrente, 71%. Tá? Então, nesse momento, parece que é uma conclusão simples, que é uma conclusão que não traz grande impacto, mas eu vou mostrar para vocês que essa conclusão é uma conclusão importante que eu vou considerar mais adiante. Então, só para demonstrar esse pequeno efeito. Ainda analisando essa questão da influência da força contra a eletromotriz na corrente da armadura. O que acontece? Se vocês pegar, vamos retornar aqui, ó, vamos retornar. E se nós pegarmos essa equação, vejam que eu já disse para vocês que a força contra a eletromotriz ela é um fator bastante importante para limitar essa corrente da armadura. Mas eu também já disse para vocês que a força contra a eletromotriz depende da máquina, que é a constante K, depende do fluxo e depende da velocidade. Qual é a velocidade do motor quando ele está parado? Quando eu vou ligar o motor? Quando nós vamos ligar o motor está parado, a velocidade é nula. E se não tem velocidade, não tem movimento. Se não tem movimento, a força contra a eletromotriz é zero. Conclusão: na partida, essa força contra a eletromotriz é zero e nós vamos ter um valor bastante alto de corrente, limitado exclusivamente pela resistência da armadura. Então, essa é uma questão importante que está escrito aqui, ó. Na partida, a velocidade é zero, consequentemente, como não tem movimento, a força contra a eletromotriz é nula, é zero, e a corrente é limitada exclusivamente pela resistência da armadura. À medida que se aumenta a velocidade, a força aumenta-se o movimento, a taxa de variação do fluxo ela aumenta, logo a força contra a eletromotriz aumenta e com isso a corrente começa a diminuir. Então, durante a partida de motor ICC, deve-se ter uma atenção especial. Para quê? Para limitar as altas correntes que surgem durante o motor na partida. Tá? Então, tenho que usar de algum dispositivo. Quais dispositivos? Posso utilizar, por exemplo, um aumento gradual da tensão aplicada na armadura. No passado, era bastante comum também colocar, como está sendo mostrado aqui, ó, esse aqui é um exemplo de um motor CC, onde eu tenho um circuito de campo que é paralelo, circuito de campo paralelo, e aqui está o circuito da armadura. E se colocava na partida reostatos, resistências, com vários tapes. Quando era a partida, eu colocava a resistência máxima, e à medida que o motor começava a girar, eu ia retirando parte dos resistores até retirar ele completamente. Então, eu tenho que usar de algum artifício, de algum dispositivo para limitar a corrente de partida de motor ICC. Então, nesse exemplo, nessa figura particular, uma alternativa é colocar uma resistência em série com a resistência da armadura durante a partida. Claro que eu não posso deixar essa resistência para sempre, porque lembre, resistência é sinônimo de perdas. E hoje não é concebível trabalhar com elementos com baixa eficiência energética. Então, essa resistência é inserida somente na partida e depois da partida ela tem que ser de alguma forma retirada. Tá? Ou eu tenho que trabalhar num aumento controlado da tensão aplicada nesse motor. Começo com tensão baixa e à medida que o motor vai aumentando sua velocidade, eu aumento a tensão até chegar no seu valor nominal, sempre controlando a corrente que esse motor está drenando. Então, é uma outra alternativa. Bom, dito isso, eu passo para um segundo exercício que nós vamos fazer nessa aula de hoje, baseado em dois exemplos do Kozov também. É um motor shunt, ou seja, em paralelo, também de 120 volts, possui uma resistência de armadura baixa, de 0,2 ohms, e uma queda de tensão nas escovas de 2 volts. A corrente nominal da armadura, nesse caso, a plena carga, é de 75 amperes. O que ele está pedindo? Calcular a corrente na partida e o seu percentual em relação à corrente nominal. E, por fim,
ele gostaria de colocar uma resistência de partida para limitar essa corrente em 150% do valor nominal. Então, vamos para o exercício 2. Nós temos um motor cuja tensão da armadura é 120 volts, resistência da armadura 0,2 ohms, queda de tensão nas escovas 2 volts, e ele está dizendo que a corrente nominal desse motor é 75 amperes, certo? Então, de novo, nesse momento eu sempre vou desenhando o circuito equivalente. Então, aqui nós temos a resistência da armadura, nós temos queda de tensão nas escovas e a força contra a eletromotriz. Então, é aplicada uma tensão na armadura que vai gerar uma corrente na armadura. É limitada pela resistência da armadura, queda de tensão nas escovas e força contra a eletromotriz. Só que não se esqueçam que na partida, essa força contra a eletromotriz vale 0. Porque se não tem velocidade, não tem movimento, não tem força contra a eletromotriz, não tem indução de tensão. Então, na partida, que é o que está pedindo na letra A, corrente de partida, ela vai ser a tensão da armadura menos somente a queda de tensão nas escovas, dividido pela resistência da armadura. Então, corrente de partida é 120 menos 2, dividido por 0,2. Corrente de partida, nesse caso, vai ser 590 amperes. O que resulta numa porcentagem aqui, em relação à plena carga, 590 dividido por 75 amperes dá 700, quase 790% em relação à corrente nominal. Certo? Então vejo que na partida, devido à não existência dessa força contra a eletromotriz, a corrente de partida realmente é bastante alta. O que se pede agora? A letra B, ele pede qual é o valor que nós temos que colocar resistência para limitar a corrente a um valor 150% do valor nominal. Então, olhem só, o que se quer se fazer? Se quer colocar agora uma resistência série, eu vou colocar aqui na parte de baixo. Essa resistência série é uma resistência variável. Ela não vai ficar sempre no circuito. Depois ela vai ser retirada. Então, aqui é uma resistência série. Certo? Então, agora, o que nós temos? O nosso circuito equivalente agora, ele tem que a corrente, vou chamar aqui da corrente da armadura asterisco, ela vai ser dada por VA menos V das escovas, porque ainda é na partida, não tem a força contra a eletromotriz, RA mais RS. E é esse RS que nós queremos calcular. Certo? Então, agora, se nós analisarmos essa equação, o que eu quero é calcular o RS. A equação ficaria que RS, que é o que nós queremos calcular, é dado por VA menos a tensão nas escovas, dividido por o IA asterisco, menos a resistência que já existe, que é a resistência da armadura. Certo? Então, vamos lá. Onde? Essa equação aqui da direita, ela foi reduzida a partir dessa equação aqui, ó. Certo? Então, essa equação da direita foi deduzida a partir daqui, simplesmente isolando o RS. Eu preciso saber qual é o valor desse A asterisco. E A asterisco é 1,5 vezes 75, que dá
112,5 amperes. 112,5 amperes. Então, fazendo essas substituições, o IA asterisco, desculpa, não é o IA asterisco, é o RS. RS vai ser 120 menos 0,2 dividido por 112,5 e, além disso, descontando a resistência que já existe. Fazendo esse cálculo, o valor de RS é de 0,85 ohms. Conclusão: para que durante a partida a corrente de partida não ultrapasse 112,5, é necessário inserir em série com o circuito da armadura uma resistência de 0,85 ohms. Claro que à medida que a velocidade vai crescendo, nós podemos tirar fora essa resistência, mas com isso a gente consegue reduzir a corrente de partida, que inicialmente estava em 590 amperes, para 112,5 amperes. Então, com esses dois exemplos, a gente viu a importância ou o impacto que a força contra-eletromotriz tem sobre a corrente da armadura. Um outro ponto bastante importante agora é nós encontrarmos uma equação que represente o comportamento da velocidade do motor, tanto como função da força contra-eletromotriz, quanto como função do fluxo, tá? E para isso eu vou utilizar algumas equações que a gente já discutiu ao longo dessas aulas. Primeiro, nós sabemos que a força contra-eletromotriz, ela depende da máquina, que é uma constante. Então, dada a máquina, isso é uma constante. Eu estou chamando aqui de constante C, porque eu estou chamando a velocidade com RPM, tá? É só uma questão de nomenclatura, eu podia chamar de qualquer nome essa constante. Então, é uma constante, essa constante C depende da máquina. A força contra-eletromotriz a gente já sabe que depende do fluxo e depende da velocidade. Então, essa equação tem que ser assim, você tem que estar com ela sempre na ponta da língua. Força contra-eletromotriz depende da máquina, do fluxo e da velocidade. Mas do circuito equivalente, que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente pode encontrar outra equação para a força contra-eletromotriz. A força contra-eletromotriz nada mais é do que a tensão aplicada na armadura, menos a queda de tensão na resistência da armadura, e aqui, se nós considerar a queda de tensão nas escovas, estou chamando de brush. Brush é escova em inglês. Então, aqui de novo, a força contra-eletromotriz, a partir do circuito equivalente da armadura, é a tensão aplicada na armadura, menos a queda de tensão na resistência da armadura e menos a queda de tensão nas escovas. Simplesmente isolando essas duas, ou igualando essas duas equações, a gente chega nessa equação da velocidade. Essa equação é chamada de equação fundamental da velocidade de um motor CC. Vejam algumas análises que a gente pode fazer dessa equação. A equação, a velocidade, ela é diretamente proporcional à tensão aplicada na armadura, ou seja, quanto maior a tensão que nós aplicarmos na armadura, maior é a velocidade. Vejam que quanto maior for a carga mecânica acoplada ao eixo, maior vai ser a corrente drenada desse motor. Se nós analisarmos o princípio de conservação de energia, se nós botamos mais carga mecânica no eixo, nós vamos extrair mais potência elétrica da entrada do motor. Então, a corrente aumenta. E se nós aumentarmos a corrente, vejam que a velocidade ela vai cair, devido a essa queda na resistência da armadura. Além disso, uma outra conclusão, vejam que a velocidade e o fluxo, a partir dessa equação, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se o fluxo que nós colocarmos lá no campo magnético, se o fluxo aumentar, a velocidade cai. Então, vejam que nós podemos já tirar algumas conclusões simplesmente analisando essa equação fundamental da velocidade do motor CC. Mas baseado nessa equação fundamental da velocidade, e também baseado na equação do torque, que nós já conversamos anteriormente, que diz que o torque também é proporcional à máquina, também é proporcional ao fluxo e à corrente da armadura, agora
eu quero analisar fazer uma análise criteriosa entre essas duas equações aqui. Nós já sabemos que o torque é definido como uma força que tende sempre a produzir rotação. E se nós analisar essa equação aqui, ó, somente analisando essa equação, o que parece? Que se nós reduzirmos o fluxo, haveria uma redução do torque produzido pelo motor. E lembre daquela equação lá da terceira lei de Newton para movimentos rotacionais. O que acontece? Se nós reduzirmos o torque e mantivermos o mesmo torque da carga, torque do motor menor que o torque da carga, a tendência é a redução de velocidade, porque a aceleração se torna negativa. O torque líquido, que é torque motor menos torque da carga, se torna negativo, nós teríamos uma aceleração negativa. Então, se nós reduzirmos o torque que o motor está fornecendo, no primeiro momento parece que vai reduzir a velocidade. Então, de novo, olha o que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo, no primeiro momento afirmando, que a redução do fluxo produz, segundo essa equação, uma redução do torque, e logo, reduzindo o torque, reduz a velocidade. Então, vejam, de novo, eu gosto de bater bastante nessa tecla que está dizendo essa equação aqui. Eu estou dizendo que reduz o fluxo, reduz o torque, e com isso reduz a velocidade. Por outro lado, olha o que diz essa equação. Essa equação diz que se nós reduzirmos o fluxo, está aumentando a velocidade. Então, aparentemente, eu estou questionando aqui, ó, será que não existe uma contradição entre essas duas equações? Porque se nós analisar a equação de cima, a redução do fluxo causaria uma redução da velocidade. Se nós analisar essa equação, uma redução do fluxo causaria um aumento de velocidade. Então, alguma coisa parece que não está batendo. E é isso que nós vamos analisar no próximo slide. A resposta é não. Não há uma contradição entre essas duas equações. Se não há uma contradição entre essas duas equações, quer dizer que nessa análise inicial que eu estou fazendo, eu estou esquecendo de alguma coisa. E sim, eu estou, de forma proposital, no primeiro momento, esquecendo de um ponto importante, que é o que eu vou analisar no próximo slide. Então, aqui eu gosto de analisar um passo a passo. Claro que isso aí, esse passo a passo, não demora muito tempo dentro da máquina, é praticamente instantâneo, certo? Mas eu gosto de analisar, fazer essa análise, dividindo em passos, passo a passo. Então, o que eu falei? Eu quero analisar, nesse momento, o que eu quero analisar é como que o fluxo, como que a redução do fluxo afeta a velocidade. Então, primeira coisa, eu estou dizendo que o fluxo foi diminuído pela uma diminuição da corrente do campo. Tá? Então, reduzimos o fluxo. Quando o fluxo é reduzido, lembrem que a força contra a eletromotriz, é constante da máquina vezes o fluxo vezes velocidade. E a força contra a eletromotriz é uma variável elétrica. Lembrem que o mundo elétrico tem uma dinâmica muito rápida em comparação à dinâmica do mundo mecânico. É um mundo muito mais rápido, o mundo elétrico, do que o mundo mecânico. Então, quando a gente reduz o fluxo, instantaneamente a força contra a eletromotriz reduz. Certo? Então, reduzimos o fluxo, reduzimos a força contra a eletromotriz. E nós já vimos que uma redução da força contra a eletromotriz provoca um aumento, e um aumento significativo da corrente da armadura. E aí é algo que nós esquecemos anteriormente, tá? Ao reduzir o fluxo, a corrente da armadura, ela não se mantém constante. Ela aumenta, e aumenta de forma significativa. O que acontece? O aumento da corrente, então, provoca um aumento no torque. E eu vou voltar no slide anterior aqui, ó. Vejam que eu falei que o torque, ele depende do fluxo e da corrente. Eu disse que o fluxo diminuiu, mas como o fluxo diminuiu, a força contra a eletromotriz diminuiu. E a corrente da armadura aumentou muito. Então, transitoriamente, a diminuição do fluxo causou um aumento de torque devido ao aumento da corrente da armadura. Então, esse é o ponto que eu não falei no primeiro momento. Diminuição do fluxo
causa uma diminuição da força contratomotriz e aumento significativo da armadura, o que causa, no final das contas, um aumento do torque, não redução do torque. É o que está escrito aqui, ó. Aumento da corrente provoca um aumento no torque, uma vez que a variação na corrente da armadura é muito maior do que a mudança do fluxo. O torque agora se aumentando, eu não falei nada sobre a carga mecânica do motor se mantém a mesma nesse exemplo. O torque do motor se tornou maior que o torque da carga, ocorreu um aumento da velocidade, tá? Aumentando a velocidade, lembre que a força contratomotriz também depende da velocidade. Então, à medida que a velocidade aumenta, agora aumenta-se a força contratomotriz. Aumentando a força contratomotriz pelo circuito equivalente da armadura, ocorre uma diminuição. Lembra que a corrente da armadura tinha aumentado muito, mas como a força contratomotriz agora aumentou, a corrente da armadura volta a diminuir, ou seja, é um momento transitório, de aumento e depois diminuição de corrente, e esse decréscimo da corrente da armadura diminui o torque produzido, até atingir o equilíbrio. Lembra que eu falei que o equilíbrio? Torque do motor é igual ao torque da carga. Entretanto, a velocidade nesse momento é maior do que a velocidade inicial. Então, no final das contas, daquelas duas equações, uma análise direta, aquela equação fundamental da velocidade do motor CC sempre está correta. O fluxo polar, ao diminuir o fluxo, ocorre um aumento de velocidade. E não havia uma contradição entre as equações, e sim uma análise equivocada daquela equação do torque. Eu não posso considerar que só o fluxo diminuiu. Ao reduzir o fluxo, transitoriamente aumentou-se a corrente da armadura, e de forma significativa, o que ocasionou de forma transitória o aumento do torque. E é isso que produziu o aumento de velocidade. Bom, dito isso, tem alguns poucos assuntos ainda que eu quero falar com vocês hoje. Um é a relação entre torque e potência, tá? Você já conhece muito bem a equação de potência elétrica, né? Então, como eu estou falando com motores elétricos, converte energia elétrica em energia mecânica, certo? A energia elétrica de entrada desse motor, CC, nada mais é do que a tensão aplicada na armadura vezes a corrente que passa na armadura, tá? Ou a corrente de entrada, desculpa, tensão de entrada vezes corrente de entrada. Então, aqui, essa é a potência elétrica desse motor. Mas a potência mecânica, ela não é expressa a partir de variáveis elétricas. Ela é expressa a partir de variáveis mecânicas que podem ser deduzidas a partir dessas equações. A equação da energia em movimentos rotacionais nada mais é do que o torque vezes a distância angular, movimento angular, distância angular. Essa é a energia. Só que a equação é entre potência e energia dividido pelo tempo. Se eu pegar essas duas equações, substituir a equação da energia nessa equação da potência, eu tenho movimento, distância angular dividido pelo tempo, nada mais é do que velocidade. Então, uma equação muito conhecida, a potência mecânica é o produto do torque pela velocidade. Torque em newton-metros, velocidade em radianos por segundo. Nessa equação, nós não podemos colocar a velocidade em RPM, senão não vai dar a potência em watts. Obviamente, pessoal, a relação entre essas duas potências, a potência mecânica de saída é sempre menor que a potência de entrada, porque existem perdas. Perdas na resistência da armadura, perdas nas escovas, perdas por atrito, existem diversas perdas nesse motor. Então, a potência mecânica está relacionada com a potência elétrica pelo fator rendimento. É bastante comum também, a potência mecânica normalmente não é expressa em watts, é expressa em HP ou CV, tá? Como simplificação, vocês podem usar que sempre aproximado 1 kW, 1 HP, mais ou menos igual a 1 CV, em torno de 750 watts. Eu sei que é 736, 746, mas se vocês não lembrar da relação exata entre HP, CV e watts, vocês podem fazer essa análise ou esse número simplificado. 1 HP, aproximadamente 750 watts. Tá ok? Para finalizar, o último conceito de hoje, pessoal, daí nós encerramos a aula de hoje, chamado reação da armadura, tá? O que acontece, pessoal?
Os condutores da armadura, por esses condutores circula uma corrente, que é a corrente que circula devido à aplicação de uma fonte de tensão externa nesse motor. Então, nós aplicamos uma fonte de energia elétrica no motor, circula uma corrente pelos condutores da armadura, e é essa corrente que acaba, no interior do campo magnético, acaba produzindo um movimento. Só que não se esqueçam que toda vez que nós temos corrente passando por um condutor, essa corrente produz um campo magnético, certo? Então, então veja que nós temos um campo principal. O campo magnético principal é produzido pelo circuito de campo, sejam ímãs permanentes ou seja eletroímãs. Mas nós temos outro campo magnético, que é o campo magnético produzido pela corrente que circula pelo circuito da armadura. A esse campo magnético produzido por essa corrente é chamado de fluxo da armadura. Então nós temos um fluxo principal produzido pelo circuito de campo, e nós temos um fluxo, vamos assim dizer, secundário, que é o fluxo produzido pelo circuito da armadura. A essa interação entre o fluxo principal e o fluxo da armadura se dá o nome de reação da armadura. Quanto maior é a corrente da armadura, maior é essa reação da armadura. Então, e essa interação entre o fluxo principal, também chamado de fluxo polar, e o fluxo da armadura, acaba mudando a distribuição de fluxo dentro da máquina. E quanto maior a carga, quanto maior a corrente da armadura, maior é essa variação do fluxo dentro da máquina, maior é essa reação da armadura, e é isso que eu vou mostrar quais são os efeitos que isso nos vai trazer no interior da máquina a partir de agora. Então, só para ilustrar, aqui eu mostro um motor CC elementar, onde tem um polo norte na esquerda, um polo sul aqui na direita, e a gente já sabe que as linhas de campo partem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Esse é o fluxo principal, esse é o fluxo polar. Então, esse fluxo principal, esse fluxo polar, nesse exemplo, é um fluxo horizontal da esquerda para a direita. Mas vamos assumir agora que devido à alimentação externa elétrica desse motor, surgem correntes na armadura, nos condutores da armadura. Certo? Eu estou aplicando uma energia elétrica externa, vai circular uma corrente no interior desses condutores da armadura. E nesse exemplo particular, devido à polaridade da tensão externa que foi aplicada, eu estou considerando nesse exemplo que no lado esquerdo os condutores, a corrente está saindo da tela do computador, e no lado direito as correntes estão entrando no plano do computador. E agora eu tenho condutores percorridos por corrente, e a gente já sabe que os condutores percorridos por corrente geram o campo magnético. Como que eu vou saber o sentido desse campo? Eu posso utilizar a regra do saca-rolha. Eu coloco o dedo polegar no sentido da corrente e os outros dedos nos mostram o sentido do campo magnético. Então, vejo aqui, se eu pegar os condutores, todos os condutores da esquerda, o meu polegar indica o sentido da corrente saindo da tela do computador, e os outros dedos mostram que o campo magnético tem esse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. Já os condutores da direita, o polegar entra na tela do computador e os outros dedos mostram o sentido do fluxo no sentido horário. Vejam que no interior da máquina, aqui entre os polos, o campo magnético produzido por todos esses condutores aponta de baixo para cima. Aponta de baixo para cima. Então, o fluxo produzido pela armadura entre os campos magnéticos, ele tem essa direção e esse sentido. Direção vertical, sentido de baixo para cima. Se nós agora somarmos esses dois campos magnéticos de forma vetorial, porque tem direção e tem sentido, o campo magnético entre os polos, vejam que nós temos um campo magnético cuja distribuição é distinta. E o campo magnético agora, vejo que ele está levemente inclinado para cima. Então, eu continuo tendo um campo da direita para a esquerda,
mas devido a essa reação da armadura, ocorreu uma redistribuição de fluxo no interior da máquina. Primeiro efeito que a gente pode verificar. Lembre que existia uma linha neutra, e essa linha neutra correspondia a uma linha que era perpendicular às linhas de campo. Por que tinha que ser perpendicular? Exatamente nessa linha, o movimento é paralelo às linhas de campo. Se as linhas de campo agora foram redistribuídas e aconteceu uma inclinação desse campo agora, a linha onde que é perpendicular às linhas de campo agora é essa em preto, não mais a linha azul original. Então acontece um deslocamento da linha neutra. Isso é ruim por quê? Porque as escovas antes têm que estar exatamente sobre a linha neutra. E nesse caso, antes estavam aqui, ó, exatamente nesse ponto vertical. E, na verdade, elas iriam, nesse caso, estar aqui, ó, nesses dois pontos que eu estou analisando. Então, o primeiro efeito da reação da armadura ocorre um deslocamento da linha neutra. No caso de um gerador CC, o deslocamento da linha neutra ocorre no mesmo sentido de rotação. Ou seja, a linha neutra ocorre se a máquina, se o gerador, se a força mecânica externa está movimentando o gerador no sentido horário, é possível demonstrar que a linha neutra ela vai girar no mesmo sentido. No caso de um motor, vamos analisar um motor aqui, eu vou deixar o gerador CC como exercício para vocês fazerem posteriormente. Mas no caso do motor, vamos analisar isso aqui. Olhem só, eu estou assumindo nesse motor elementar aqui na figura abaixo, que as linhas de campo são da esquerda para a direita. E existiu uma força mecânica, uma força elétrica, uma tensão, uma energia elétrica externa que foi aplicada no motor, de tal forma que as correntes estão saindo aqui da tela do computador à esquerda e entrando da tela do computador à direita. Se eu aplicar a regra da mão esquerda para saber qual vai ser o sentido do movimento, vejam o seguinte, eu tenho linha de campo da esquerda para a direita, que é o dedo indicador. Os condutores da esquerda estão a corrente saindo do plano do quadro do computador e a força nos condutores da esquerda é para cima. Então, todos esses condutores aqui, ó, eu vou ter uma força para cima. Todos esses condutores da direita eu vou ter uma força para baixo. Ou seja, o movimento de rotação desse motor com essas correntes aplicadas nos condutores é um movimento horário. Movimento horário. Agora, então eu sei que o movimento é horário. Vamos analisar agora a reação da armadura. Vejam que o fluxo produzido por esses condutores da armadura é para cima. Então, se nós pegarmos a soma vetorial do campo principal, que é da esquerda para a direita, e do campo da armadura, que é para cima, o novo fluxo que vai surgir, ele vai estar inclinado, que é esse fluxo resultante que eu estou destacando. A linha neutra, que é a linha perpendicular a esse campo resultante, agora está, vejam, deslocada no sentido contrário de rotação. Então, se o motor está girando no sentido horário, a linha neutra se desloca no sentido anti-horário. Essa é uma regra que vocês sempre podem considerar. E o que esse deslocamento da linha neutra causa de problema? Problema de comutação. Se as escovas têm que estar exatamente sobre a linha neutra, porque é ali que a tensão induzida é zero, se nós deslocarmos a linha neutra, mas não deslocarmos as escovas, onde estão as escovas aqui, a tensão induzida não é zero. Se a tensão induzida não é zero, o que acontece? Nós vamos comutar dois segmentos de cobre do comutador com tensões, com forças eletromotrizes diferentes, e isso causa um faiscamento entre a escova e as teclas, os segmentos de cobre do comutador. Então, reação da armadura causa deslocamento da linha neutra, que se não for contornado, causa faiscamento entre as escovas e o comutador, ou seja, problemas de comutação. Ok? Outro problema, pessoal. Vejam que essa reação da armadura redistribuiu o fluxo no interior da máquina. Num primeiro momento, eu só analisei o fluxo entre os polos.
mas ele também muda o fluxo nos polos. Então vejam que agora eu tenho um campo magnético que ele sai aqui debaixo do polo norte e chega aqui em cima no polo sul. Então o que acontece? Ele aumenta o campo numa metade do polo e diminui o campo em outra metade do polo. Então, aqui no Polo Norte, ele aumenta mais o campo na parte inferior, e no Polo Sul, ele aumenta o campo mais na parte superior. Só que o que acontece? Essa máquina normalmente não está operando na região linear. Para nós ter o máximo aproveitamento do material magnético, redução de custo da máquina, normalmente a máquina, do ponto de vista magnético, o núcleo ferromagnético dessa máquina, normalmente ele opera próximo do ponto de saturação, para nós aproveitar bem esse material magnético da máquina. O que acontece? Por mais que, idealmente, esse campo aumentaria em metades, nessa metade inferior do Polo Norte e na metade superior do Polo Sul, como ele já está na saturação, o campo praticamente não aumenta mais. Entretanto, nessas regiões onde ocorre menos fluxo, aí não tem problema. Como eu estou diminuindo o fluxo, o material tem capacidade de absorver essa redução do fluxo, mas ele não tem tanta capacidade para absorver um aumento de campo. Então, esse acréscimo do fluxo sobre uma metade e o decréscimo do fluxo sobre a outra metade do polo não ocorre de forma proporcional. E no final das contas, a reação da armadura acaba provocando um enfraquecimento do campo principal. Então vejam, além de distorcer o campo, de forma equivalente, o campo total que circula por essa máquina acaba reduzindo um pouco também. Por quê? Porque a máquina já está operando numa região de saturação. Isso seria o equivalente, não é feito isso, vejam, não é o que é feito, mas seria o equivalente a reduzir um pouco a corrente de campo lá do eletroímã. Então, lembro que se for um eletroímã, nós vamos fornecer uma corrente para esse eletroímã. A reação da armadura é como se, não é o que é feito, mas é como se nós estivéssemos reduzindo um pouco a corrente de campo do eletroímã. E normalmente vai ter alguns exercícios que vão dizer o seguinte, olha, a reação da armadura tem um efeito desmagnetizante de tanto amperes espiras. Tá? Então, em alguns exercícios vai aparecer essa força desmagnetizante da reação da armadura, e nós podemos, a partir dessa força desmagnetizante, calcular uma corrente de campo equivalente, menor do que a corrente de campo original. Então, essa equação, talvez em alguns exercícios, seja útil para vocês. Então, basicamente, dois efeitos que a reação da armadura causa: deslocamento da linha neutra e enfraquecimento do campo do fluxo principal. Existem soluções para nós reduzirmos os efeitos da linha neutra? Existem. Então, nós vamos falar agora, para finalizar a aula de hoje, quais seriam possíveis soluções para reduzir os efeitos da reação da armadura. Primeiro, deslocamento das escovas. Nós poderíamos, já que a linha neutra se deslocou, nós poderíamos manualmente, se a máquina assim permitir, deslocar as escovas. Qual que é o ponto vantajoso? Bom, se eu sei para onde se deslocou a linha neutra devido à reação da armadura, eu posso colocar as escovas nessa nova linha neutra. E isso evitaria problemas na comutação. Qual que é o aspecto negativo disso, pessoal? A posição da linha neutra não vai ser estática. Se a corrente da armadura muda, a reação da armadura vai mudar. E se a reação da armadura muda, a linha neutra se modifica. Por exemplo, a vazio. A vazio, a linha neutra, ela é naquela posição vertical que eu mostrei para vocês. Agora, se eu tiver a corrente nominal máxima, eu vou ter o máximo deslocamento da linha neutra. Então, esse deslocamento das escovas, ele não é efetivo com a variação de carga. Se a carga muda, a linha neutra vai mudar. Então, normalmente, essa solução não é uma solução que vai nos resolver o problema, mas é a solução mais simples. Uma segunda solução, que é a solução mais utilizada, que tem uma, vamos assim dizer, uma boa relação custo-benefício,
é o uso dos chamados interpolos, ou também chamado de polos de comutação. Então, aqui, essa figura aqui de baixo, de novo, mostra um motor, uma máquina CC elementar, com 2 polos. Aqui está o polo norte, aqui está o polo sul. Aqui, ó, estão alojados no interior desse rotor os condutores da armadura. Aqui também, nesse rotor, são mostradas essas partes, são os segmentos de cobre do comutador, e aqui estão as escovas. O que são esses interpolos? Esses interpolos são pequenos polos, fisicamente é fácil identificar isso dentro de uma máquina, são pequenos polos. Vejo aqui, claro que pode estar exagerado, está exagerado essa diferença, mas vejam, ilustrativamente está bom. Os polos norte e sul principais têm um tamanho bem maior, e os interpolos são polos pequenos, intercalados com os polos principais, tá? Além disso, uma diferença importante é que os interpolos, a corrente que gera, ou a corrente que passa por essas bobinas enroladas em torno dos interpolos, não é a corrente de campo, e sim a corrente da armadura. Então, o que são esses interpolos? São eletroímãs, cujo campo é gerado pela corrente da armadura. Por quê? Porque quem gera a reação da armadura é a corrente da armadura, e o objetivo dessa corrente, ou desses interpolos, é tentar anular o campo magnético produzido pelos condutores da armadura. Exemplo, olhem só aqui, ó. Nessa figura específica, o campo produzido pela armadura é de baixo para cima. Vejam, pela regra do saca-rolha, pega esses condutores da esquerda, corrente saindo do plano do quadro, nós vamos ter campo magnético produzindo nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, de baixo para cima. E esses interpolos, na verdade, a corrente entrando nesse condutor, se eu pegar a corrente nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, o campo magnético produzido por esses interpolos vai ser de cima para baixo. Então, o objetivo desses interpolos é produzir um campo magnético contrário à reação da armadura. Que é o que está escrito aqui, ó. Gera um campo magnético para anular a reação da armadura aonde? Na linha neutra. Então, eles geram um campo magnético para tentar anular esse efeito aqui. Entretanto, pessoal, não evitam possíveis distorções que ocorrem próximos do campo principal. Ele resolve aquele problema de comutação ocorrido pelo deslocamento da linha neutra, mas não resolve o problema de enfraquecimento do campo principal. Ok? Mas é a solução, digamos assim, com melhor custo-benefício. Então, uma solução intermediária entre a primeira que eu apresentei, deslocamento das escovas, e a última que eu vou apresentar aqui. A terceira possível solução são os chamados enrolamentos de compensação. O que são esses enrolamentos de compensação? São espiras, são condutores, incluídos agora nas próprias faces, ou em ranhuras, nos próprios polos. Vejam aqui, ó. Então, são esses condutores colocados nessas ranhuras que foram feitas nos polos. Então, só construtivamente, vocês verificam que já tem uma construção mais complexa que o anterior. E esses condutores que são colocados aqui nessas ranhuras, nos polos, as correntes que passam por esses condutores têm o sentido sempre oposto das correntes que vão passar esses condutores do rotor. Então, vejam, esses condutores aqui, ó, vão produzir um campo magnético, e os condutores de compensação vão produzir um campo magnético oposto, com o objetivo de cancelar quase que completamente esse fluxo produzido pela armadura. Então, normalmente, esse tipo de solução, ele tem sido utilizado somente em máquina de grande potência, onde o custo não é o principal problema. Máquinas de grande potência, eu consigo comportar um custo maior. E o objetivo aqui é anular de forma completa o efeito da reação da armadura, tá?
Então, essa é uma terceira solução, é a solução mais complexa, porém a mais cara. Então, são 3 alternativas. Com isso, a gente está encerrando a aula de hoje.